Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos rápido, que eu desci aqui por enquanto que deu uma estiada. Antes de chover eu queria deixar essa mensagem rápida para vocês, continuando aquelas 9 atitudes que a gente precisa prestar bastante atenção para 2026. Eu deixei anotado aqui e a gente vai falar sobre o conhecimento. Eu vou ser rápido, como eu disse, porque assim, o conhecimento é uma coisa que me pega de um jeito assim bem forte, porque é uma coisa que eu procuro o tempo inteiro e busco o tempo inteiro. E hoje também os meus amigos aqui estão acordados porque está um pouquinho mais tarde, então eu peço a paciência de vocês aí, beleza? Então é interessante porque cada vez que você vai buscando conhecimento, cada vez que você se aprofunda em algum tema, que você busca, que você não para e você continua, e cada vez, cada dia, mais e mais e mais e mais, você começa a entender que o conhecimento, ele traz a consciência. E a consciência, ela traz uma coisa importantíssima pra gente. Porque a consciência, ela acorda você, entendeu? A consciência, ela desperta você de uma situação que nem você sabia que estava dormindo ou adormecido. É igual você trabalhar no escuro e de repente você passar a vida toda no escuro e de repente alguém chega aí, acende a luz. Então a consciência, ela traz isso para você. E é interessante também porque a consciência, pessoal, ela é libertadora, ela é poder, a consciência é caminhos, a consciência é portas abertas, a consciência é percepções expandidas, são possibilidades multifacetadas. É assim, a consciência, ela é muito massa, velho. Ela é muito massa. Então a minha briga hoje, principalmente aqui para vocês, é justamente isso. É trazer o máximo de consciência para vocês poderem acordar e ver a vida que vocês estão vivendo, ver de que forma vocês estão vivendo, que eu também estava dormindo e estava inconscientemente agindo por muito e muito tempo. Então, quando você traz essa consciência para você, quando você traz o conhecimento que gera consciência, que gera o entendimento, você vê que você começa a acordar, a libertar-se, na verdade, a ter outras percepções. Assim, é muito massa. Então, o meu conselho é justamente esse, é você trazer o conhecimento. E você tem que tomar muito cuidado com o conhecimento, porque igual ao mito da caverna de Platão, né? Quando você adquire conhecimento, quando você começa a ter consciência e começa a entender as coisas, você começa naturalmente a querer compartilhar isso, a querer que outras pessoas vejam, a querer que outras pessoas tenham consciência e conhecimento da vida medíocre e da vida ignorante que aquela pessoa está vivendo. E você, assim, com o conhecimento que você adquiriu, você encontrou outro caminho muito melhor do que aquele caminho que aquela pessoa estava seguindo, que você também seguiu por muito tempo. É interessante isso, né? E aí você fica querendo ajudar as pessoas a todo custo. E eu passei por essa fase, que foi até o que aconteceu um tempo atrás, que eu precisei perguntar algumas coisas para alguns amigos meus de confiança, e eles disseram justamente isso. Eles falaram: pô, Tauan, é porque tem vez que tu quer ajudar uma pessoa e tu fica falando e tu fica preocupado com aquela pessoa e fica tentando
fazer aquela pessoa entender uma coisa que naquele momento ela não quer entender, pô. Então, se eu te desse, ou se você fosse escutar um conselho meu, é que você não insistisse tanto nas coisas, em querer ajudar pessoas que não quer ser ajudada. E aí isso me pegou de um jeito forte, me pegou assim, eu passei um tempinho remoendo isso, mas é uma coisa interessante que quando você começa a adquirir o conhecimento e a entender de verdade o que você precisa fazer com o conhecimento que você está adquirindo, é que você precisa escutar as pessoas muito mais do que você quer falar. E você precisa amar a repreensão. Você precisa amar ser repreendido. Porque quando você é repreendido, você erra menos. Você acerta muito mais. Inclusive, no livro de Provérbios, no princípio milenar, é do começo ao final de Provérbios, ele falando justamente isso. Que Deus ama as pessoas que amam a repreensão. E as pessoas que aborrecem a repreensão, Deus, ele chama de tolo, ou seja, ele afasta essa pessoa da presença dele. E o mito da caverna de Platão é mais ou menos isso. Não vai dar para eu falar aqui porque eu tô com medo de cair a chuva aqui e a gente não termine o contexto. Mas é basicamente isso, que existe um grupo de pessoas que sempre viveu à sombra de uma luz dentro da caverna. E por algum acaso uma pessoa ela consegue sair da caverna. E quando ela sai da caverna, ela começa a enxergar o mundo na sua realidade, não pela sombra da caverna. E aí quando ele volta para falar para as pessoas, para querer libertar as pessoas, quando ele chega perto das pessoas, ele não está mais acostumado com a escuridão e aí ele cai. E quando ele cai, ele levanta, sacode a poeira e diz: gente, você precisa sair, vocês precisam sair, o mundo não é isso aqui. Aí fica com aquela animação toda, fica animado, vamos sair, vamos embora, não sei o quê. Só que as pessoas que estão dentro da caverna, acostumado com a caverna, falam: oxe, ó, saiu, ficou louco. É por isso que a gente não deve sair. Quando ele chegou, ele acabou de cair aqui, ó, não sabe nem andar mais, desaprendeu a viver a vida. Porque ele saiu, perdeu a noção, ficou louco e agora quer que a gente fique louco também. Então por isso que a gente não tem que sair dessa caverna aqui, porque senão a gente vai ficar louco igual a ele. É mais ou menos isso que acontece quando você começa a adquirir o conhecimento, a ver outros caminhos, ver outras percepções. A sua vida ela começa a ficar multifacetada. Você começa a dizer: caramba, velho, não só tem esse jeito de viver a vida, existe um jeito muito melhor de viver a vida e as pessoas elas não enxergam isso. E isso está acontecendo comigo nesse exato momento, numa turma que eu tô dando aula. Aí você percebe que, caramba, velho, você quer ajudar, você quer mostrar, você quer dizer: gente, pelo amor de Deus, é por aqui e tal, eu já passei por esse caminho, eu já vivi isso. Mas você olha e você vê pelo comportamento a rejeição do conhecimento, entendeu? E isso dói pra caramba, ainda dói, mas eu tô mais, assim, um pouco mais controlado em entender que existe conhecimento que você só consegue passar se a pessoa ela procurar esse conhecimento. Você não consegue introduzir um conhecimento numa pessoa ou mostrar outras partes e outras percepções daquele mesmo contexto para a pessoa se ela não estiver aberta, se ela não buscar, se ela não procurar. Você não consegue abrir a cabeça da pessoa e colocar o conhecimento ali. E eu achava por muito tempo que isso era possível. Então por isso que eu decidi vir aqui nas redes sociais, porque aqui só me escuta quem quer, entendeu? Aqui só escuta quem quer. Só escuta quem realmente está buscando o conhecimento.
quem realmente quer mudar. Porque os curiosos que estão aqui, só para ter ideia mais ou menos do que eu estou fazendo e a loucura que eu fiz na minha vida, que uma parte eu já contei em vídeos passados, alguns curiosos estão aqui, mas não estão acompanhando e não estão pegando o conhecimento e aplicando na sua vida, porque eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu estou falando, principalmente nessa leva das 9 atitudes para 2026, eu sei que você vai entender o que eu estou falando. E aí você diz, pô, velho, mas o que é que eu vou fazer agora? Existe, sim, o mundo ele é feito de conhecimento e realmente, se você pegar todo o conhecimento no mundo ali e colocar tipo 100%, como se fosse uma fatia de pizza, você vai perceber que eu, você e assim a maioria das pessoas, ela só tem, chutando alto mesmo, chutando muito, muito alto, 1% de todo o conhecimento. Por exemplo, eu quero entender sobre mente, eu quero entender sobre neurociência, vamos colocar aqui a minha área. Eu quero entender sobre neurociência. Do 100% de todo o mundo, de todo o conhecimento do mundo, eu acho que eu não consigo chegar nem em 1% dos 100% que é de conhecimento sobre neurociência. Eu não consigo e eu tenho certeza disso. E ainda tem mais. Dos 100%, eu acho que chutando alto aí, eu acho que nem 4% de neurociência eu entendo que eu não sei. Ou seja, existe o conhecimento que eu sei, que esse conhecimento aí estourando é 1% dos 100% sobre a neurociência, e os 4% é o conhecimento que eu tenho ciência que existe, mas eu ainda não estudei sobre neurociência. Chutando alto aí é uns 4%. Ou seja, juntar todo o conhecimento, o que eu sei, o que eu sei que existe, mas eu não sei, é 5% dos 100% de conhecimento sobre neurociência que eu ainda não estudei. Então, o conhecimento ele tem, e ele tem a todo momento, de tudo que você imaginar existe conhecimento. Agora, eu sempre me fiz uma pergunta, eu até anotei aqui também que é para me lembrar, porque a pergunta que eu sempre fiz na minha vida toda foi sempre a mesma. Para eu conseguir buscar o conhecimento certo, da forma certa, da maneira certa, eu via e eu observava as coisas que eu precisava e que me agradava. E a primeira pergunta que eu começo a fazer para poder buscar esse conhecimento e achar que aquele tipo de conhecimento é válido para mim, foi sempre essa pergunta: o que ele sabe que eu não sei? Eu olho para uma pessoa, ou eu olho para uma situação e aquilo me interessa, eu começo a me perguntar. Napoleão Hill fala uma coisa interessante, que ele fala que todo ser humano que parar 30 minutos da vida para pensar de forma consciente, essa pessoa com certeza ao longo da sua jornada ela vai mudar de vida e vai mudar mesmo. E a primeira pergunta é essa: para aquela pessoa estar ali, para aquela pessoa ter esse resultado, para essa pessoa ser desse jeito, o que ela sabe que eu não sei? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu faço: o que ele fez para conseguir tudo aquilo? O que ele fez para conseguir tudo aquilo? E o que eu preciso fazer também para conseguir aquilo ali? Então, a primeira pergunta que eu sempre me fiz é: o que ele sabe que eu não sei? O que essa pessoa sabe que eu não sei? E aí eu pergunto: qual caminho essa pessoa seguiu que eu também preciso seguir para chegar ali onde essa pessoa chegou? Então, essa pergunta eu faço o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro.
para as coisas que eu consigo, que eu me identifico, para as coisas que eu quero alcançar, quando eu admiro alguma pessoa, quando eu admiro o comportamento, a atitude, o que aquela pessoa está fazendo, eu sempre me faço essa pergunta. Eu faço o que aquela pessoa sabe que eu não sei. E a outra pergunta é, qual caminho essa pessoa seguiu, por onde ela foi, o que ela precisou fazer, que eu ainda preciso fazer, ou que eu nem comecei ainda. Então eu queria que vocês parassem um pouco para pensar nessas perguntas e o que eu falei até agora sobre conhecimento, que no próximo vídeo a gente continua falando sobre o conhecimento, que começou a chuviscar aqui, eu tô com medo de cair água aqui, e eu não concluí, né, o raciocínio do ponto que eu quero falar. Então fica com essa pergunta, pega essas informações que eu te dei até agora e para pensar, pelo menos para um pouco para pensar, pratica isso na tua vida, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. E vamos embora, pega isso, vamos embora, que a vida tá aí e ela precisa ser muito bem vivida, beleza? Um abraço, é isso aí, vamos nessa.